Luciano. É a primeira vez que ele vai trazer a mensagem para a gente aqui na terça-feira. Alguns de vocês não conhecem o Luciano, mas ele é o nosso pastor, ele junto com a Tereza da família, nosso pastor aqui do Ministério da Família da Igreja, e já abençoou a gente grandemente no retiro de casais, e hoje ele vai compartilhar uma palavra que Deus colocou no coração dele. Então queria que vocês recebessem o pastor Luciano com alegria, com uma forte salva de palmas. Fica à vontade, meu amigo. Glória a Deus. Boa noite. Na verdade, a palavra tem muito, ou praticamente tudo, aquilo que foi ministrado também no retiro. Quem estava no retiro aqui? Só alguns, então a maioria vai ouvir pela primeira vez, e quem estava no retiro vai ter algumas diferenças, mesmo porque o tempo é um pouco mais curto, então a gente vai trazer dentro do tempo que é possível fazer. O pastor André, conversando comigo, pediu isso. E eu queria, antes de começar, ler uma palavra que Deus colocou muito forte no meu coração hoje. E que se a gente olhar para todas as pregações que vem acontecendo aqui nesses dias, a gente consegue perceber isso. E hoje também foi dito algumas coisas aqui, que está lá em Romanos 11:36, não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Eu queria orar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Deus, que seja para a Tua glória, que a Tua palavra possa vir de encontro aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa falar profundamente às nossas vidas. Traz o Teu ensino, Senhor. Nos ensina, Senhor amado, a caminhar na Tua presença. Nos ensina, Pai, a glorificar o Teu nome e a sermos bênção, Deus amado, nesta vida, para que o Teu nome seja exaltado, Deus. Para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Legal, deixa eu abrir aqui só. E se vocês lembrarem, o pastor André falou uma coisa bastante interessante. O pastor Mauro falou no domingo, quem estava aqui pôde provar disso, que o casamento, na verdade, ele tem um intuito. Se todas as coisas foram feitas para a glória de Deus, a nossa vida foi feita para a glória de Deus. Foi para Ele que nós fomos feitos. Então nós precisamos refletir essa glória de Deus. Nós, através também dos nossos casamentos, podemos fazer com que isso aconteça, aumentar, magnificar a verdade, o valor de quem é esse Deus maravilhoso. E aí sim a gente vai poder provar mais ainda e poder mostrar a glória dele. Que as nossas vidas sejam uma demonstração da verdade, do valor e da beleza, da plenitude de Deus. Porque esse Deus é maravilhoso. E Ele é tremendo. Muitas vezes, como foi dito aqui, basta uma oração. Aquele leproso, eu gosto muito dessa palavra. E Deus me fez lembrar uma coisa hoje, antes até, e que é muito forte para mim. Muitas vezes a gente não leva a sério aquilo que a gente fala para Deus. Mas eu te garanto que Ele leva a sério aquilo que você fala para Ele. Há uns 10 anos atrás, eu vou fazer 4 anos e meio que estou aqui no Rio Grande do Sul. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu caminhava aqui e eu olhei para um bairro e falei assim, puxa Deus, morar num lugar aqui igual a esse aqui deve ser legal pra caramba. Eu até gostaria. Mas foi um comentário que para mim foi só um comentário. E eu jamais imaginei vir para cá. E depois de uns 6 anos, eu não fiz nenhum esforço. Deus fez tudo para que eu viesse para cá. Então, às vezes, a gente não percebe aquilo que a gente pede para Deus. Não leva tão a sério aquilo que a gente fala. Só que Ele leva a sério. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos.
E eu fui morar exatamente no bairro que eu caminhei e achei que era legal. Então, se você fez uma oração aqui, saiba, Deus levou a sério a tua oração. Ele levou a sério. Tenha essa certeza no teu coração. Então eu queria começar com a primeira lâmina lá que fala do Deus Trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus maravilhoso, ele é trino. Ou seja, ele é três. Então fica meio estranho falar assim, né? Porque ele é um nós. Ele é um nós. Porque ele não é uma sozinho. São três pessoas e uma só deidade. Como pode isso? Eu gosto de exemplificar isso com uma palavra, com uma coisa muito clara. Nós aprendemos desde criança a fórmula da água, não aprendemos? Qual que é a fórmula da água? H2O, certo? A água é H2O. Se eu pego a água e coloco ela a menos 2 graus Celsius, o que acontece com ela? Vira o quê? Gelo. Qual que é a fórmula do gelo? H2O. Se eu deixo ela na temperatura ambiente, ela fica no estado líquido. Qual que é a fórmula da água no estado líquido? H2O. Se eu fervo ela a 100 graus, ela vira no estado gasoso. Qual é a fórmula do estado gasoso da água? H2O. 3 formas de se manifestar diferentes, mas uma só essência. Assim é Deus. Ele se manifesta diferentemente para mim e para você, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Para fazer uma brincadeira para lembrar, pensa no Pai como o gelo, o Deus imutável, aquele que não muda. O Filho como a água, aquele que tomou a forma de homem e veio viver entre nós. E o Espírito Santo como o gasoso, que hoje vive dentro de mim e de você. Amém? Então esse Deus trino maravilhoso, lá em Gênesis, quando ele estava criando o mundo, ele traçou um plano. E nesse plano, lá em Gênesis 1:26, ele diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que homem é esse que é a imago Dei, que é a imagem e semelhança de Deus? Para que ele seja a imagem e semelhança de Deus, ele tem que ter alguma coisa a ver com Deus. Então, quando eu olho através, ele não é Deus. Então, quando eu olho para um espelho e vejo Deus, eu estou olhando para uma imagem. Se eu atacar pedra na imagem, eu vou quebrar o espelho. O homem é imagem. Ele é uma representação de Deus. E ele também é trino. Ele é espírito, alma e corpo. Então Deus fez um homem, a sua imagem e semelhança, trino, para que o nome dele fosse exaltado, fosse glorificado, através das nossas vidas. Só que esse homem, quando Deus fez esse homem, e ele começou a perceber, ele disse uma outra coisa que todos conhecem, todos já ouviram lá em Gênesis: não é bom que o homem esteja só. E por que ele falou isso? Porque primeiro ele chegou e falou para o homem: dá nome para todos os animais. E o homem deu nome para todos os animais e procurou alguém para estar com ele. E não rolou. Ele olhou para a girafa e falou: não vai rolar. Chegou a hipopótamo, ele falou: não. Aí veio a patinha, ele olhou e também falou: não. E não achou uma ajudadora idônea, é isso que diz a palavra. E aí Deus disse: não é bom que ele esteja só. Vou fazer para ele, olha só que interessante que está na NVI, né? Farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Você consegue colocar para mim ali? E ele criou uma mulher que o nome dela tem 2 frases, Ezer Kinegdo, que significa uma coisa bem interessante. O Ezer significa salvação. A mulher veio para salvar o homem. Veio salvar o homem do quê? Da solidão. Porque senão ele ia estar só. Quando Deus criou o homem, Deus se basta.
E nós vamos ver mais para frente que Deus é também uma família. Porque Ele se basta, Ele não precisa de nós. Ele sozinho se basta, Ele é eterno. Nós não somos eternos, nós somos imortais, é diferente. Por que eu sou imortal e Deus é eterno? Porque eu tenho começo. Eu posso não ter fim, mas eu tenho começo. Deus não tem começo e nem fim. Ele é eterno, Ele se basta. Ele já viveu uma eternidade antes de mim. E Ele não precisava que eu existisse para Ele existir e para Ele se relacionar com Ele mesmo. Mas Ele criou o homem para se relacionar com o homem. E quando Ele percebeu que o homem, e Ele conseguiria se relacionar com o homem, mas o homem não conseguiria se relacionar com alguém igual, como Deus se relacionava consigo mesmo, o homem só tinha Deus para se relacionar e os animais. E aí Deus fez alguém no mesmo nível do homem. Mais um ser humano, a imagem e semelhança do homem igual, sendo espírito, alma e corpo. A mulher é exatamente a mesma imagem do homem. Ela tem exatamente a mesma... Existem o quê? Diferenças? Sim, diferenças físicas, algumas diferenças comportamentais, algumas diferenças entre de vocação, mas não de competência. E vocês vão ver mais para frente o que aconteceu para que houvesse tanta diferença. Porque quando Deus fez o homem e a mulher, Ele fez ela para ser uma igual, para ser alguém que correspondesse ao homem e tirasse ele da solidão, porque ele não tinha alguém para se relacionar. Então Deus fez essa coisa maravilhosa que foi a mulher para nós, que é tremenda. Na verdade, eu vou contar a verdadeira história da criação para vocês agora, abrindo um parênteses aqui. Deus chegou para o homem e falou assim: homem, não gostou de nenhum dos bichinhos? Não. Então fala, vai, o que você quer? Aí ele deu do jeitinho que ele queria. Olha, eu quero dessa altura, corpinho assim, 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 assim. Foi falando tudo que ele queria. Aí Deus olhou para ele e falou: tá bom, mas isso aí vai te custar o olho da cara. Aí ele falou: ixi, o que dá para fazer com uma costelinha? Na verdade é uma brincadeira, mas por que Deus fez da costela? Para que Adão pudesse saber que está ao lado dele. Não é em cima, não é embaixo, não é atrás, não é na frente, mas é ao lado. Nós vamos ver mais para frente como é que esse plano foi destruído. Eu não quero adiantar nada agora, para que a gente possa perceber isso. Coloca o slide da... Deixa eu lembrar agora, mais para frente. Aí, legal. Volta. Aí Deus faz o quê? Ele gera o casamento. Quando Ele cria o homem e a mulher, Ele diz, o homem quando vê a mulher diz: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Essa foi a frase de Deus. E é interessante que Adão e Eva não tinham pai e mãe. Quando Deus fala isso, Adão e Eva não tinham pai e mãe. Deus tinha criado os dois. Então Ele estava já projetando para o futuro aquilo que iria acontecer, instituindo o casamento como uma obra dele. E essa instituição de transformar Deus, homem e mulher, numa unidade. O que significa isso? Mostrando que no plano dele, essa unidade, com ele nesse cordão de 3 dobras, nessa unidade, isso, aí sim teria uma outra representação da glória de Deus nas nossas vidas, tá? Então, quando ele institui o casamento, ele começa a mudar a história do homem. Vocês serão uma só carne. Vai deixar pai e mãe e se tornarão uma só carne. Aí o que acontece? Vai agora para aquele da frente ali.
Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus. Efésios 2,19, e lá em Efésios 3, 14 e 15. Por causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma todo o nome, toda a família, tanto no céu como na terra. Toda a família, tanto no céu como na terra. O que está querendo dizer isso? Que Deus também é uma família. E aí, muitas pessoas se confundem. E falam assim, como assim Deus é uma família? Então, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então é a mãe. A gente não tem que comparar Deus com a nossa família, mas sim a nossa família com Deus. É o inverso, porque foi Ele que nos criou. Então, existe uma diferença aí. Quando Deus constrói dessa forma e fala de uma família, Ele traz a unidade entre o homem e a mulher, e Ele faz com que essa família, porque eu imaginava assim, que quando Deus criou o homem, aí Ele teve os seus filhos, e aí por isso se tornou uma família. Mas isso não é verdade, porque eu constituí a minha família antes de ter filhos. Eu casei e eu já era uma família. Os filhos são uma consequência do meu casamento. Não foram depois que eles nasceram que eu me tornei família. Eu já era família antes. E é interessante que, e se a gente for comparar, nós temos que comparar não a mulher. E aí a palavra em Efésios diz o quê? Que o homem tem que amar a sua esposa. Isso foi pregado no domingo até. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então o papel do homem está muito parecido com o papel de Cristo. Assim como o papel da mulher, a gente tem que olhar para a mulher não como ela sendo o Espírito Santo, mas o papel dela em uma família é o papel, a função do Espírito Santo. O homem pode consolar, mas quem consola melhor, não é a mulher? Quem foi que o anjo disse que viria sobre Maria e ela teria um filho, que gerou vida em Maria? O Espírito Santo virá sobre você e você gerará um filho. A palavra diz lá em Isaías 63 assim: assim como uma mãe consola o seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Então, a função da mulher dentro do casamento é a função do Espírito Santo. E a função do homem é a função de Cristo. E se os dois tiverem em unidade, eles vão fazer exatamente a vontade de Deus. E é aí que está o grande segredo de todas as coisas que tem para que a gente venha. Vai mais para frente lá agora, para mim. Aqui a de Efésios que a gente já leu, pode pular. Aí. Deus tem, pode andar mais um aí. Ficou com isso. Deus fala homem mais mulher igual a um. O plano de Deus que Ele traçou era exatamente esse. Criar uma unidade entre homem e mulher e eles se tornarem um. Esse é o grande ponto. Anda mais um pouquinho. Acabou ficando repetido porque eu abri. Aí, pode seguir em frente até ele ir para a completa. Aí. Aqui existe uma cadeia de autoridade que nós precisamos entender. Deus vem em primeiro lugar. Logo em seguida, homem mais mulher igual a um. Depois, os filhos. Depois disso, vem todo o resto. Parentela, na verdade, é a família estendida, é o resto da família. Pai, mãe, avó, tio. Lembra que tem que deixar pai e mãe. Então, não quer dizer que você não vai respeitar ninguém, não é nada disso. Mas simplesmente que eles não estão no nível de autoridade que está Deus, nem que está o homem e a mulher juntos. Parentela, trabalho, igreja, amigos, estão ali. Então, a cadeia de autoridade, a sequência que Deus planejou foi exatamente essa. Deus, homem mais mulher igual a um, filhos, e aí... E aonde está o grande segredo? Ali, homem mais mulher, um. O que diz a palavra? Se dois ou mais concordarem aqui na terra, será ligado no céu. Quando Deus fala isso, esse é o grande segredo da unidade dos dois. Quando Ele fala isso, Ele está dizendo o seguinte:
Ele está dizendo, homem, você com a sua esposa, se vocês em algo na terra, na hora de tomar uma decisão dentro do casamento, concordarem, vocês vão estar refletindo a minha glória. Vocês vão estar refletindo a mim. Por quê? Porque quando ele disse e fez o homem, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele estava em unidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós, eu e a minha esposa, diante de Deus, pedimos a direção dele, tomamos uma decisão juntos, nós também dizemos, façamos. Quando nós falamos juntos, vamos comprar uma casa, compremos uma casa. Vamos pintar uma casa, pintemos uma casa. Quando nós fazemos isso em unidade, nós estamos refletindo a Deus, porque não é fácil estar em unidade. E quando a gente consegue concordar estas coisas, se vocês olharem para Babel, quando Deus confundiu as línguas, o que Deus disse? Se eles continuarem falando a mesma língua, o que vai acontecer? Eles não têm limites para aquilo que eles podem fazer. E o que Deus quer dizer para vocês hoje? Vocês precisam, dentro do casamento, fazer e tomar as decisões em unidade, em concordância. Não é eu penso de uma forma, o outro pensa de outra. Se vocês não chegarem num acordo, isso não vai rolar. A unidade é o grande segredo. Até na verdade, se a gente olhar para as coisas do mundo, nós vamos ver que o governo já toma dessa forma. Comprar a casa você compra sozinho, certo? E para vender? Não vende mais, né? Se a esposa não assinar, não vende a casa. Vendamos. Tem que ser em unidade. Deus nos uniu, por isso que se tornarão uma só carne. Diante de Deus, à medida que os dois tomam as decisões juntos, eles se tornam um. E essas decisões juntos têm poder. E aí tem muita coisa que não vai acontecer. Vai um pouquinho para frente que tem essa parte lá. Um pouco mais para frente tem uma frase até do Luciano Subirá que eu gosto bastante. Olha o que ele fala ali. Quando o casal se torna um e fala uma só língua, eles removem os limites diante de si. Deus pode agir livremente num ambiente desses, mas basta perder a capacidade de falar a mesma língua que tudo se perde. É assim ou não é assim, gente? Quando se fala a mesma língua dentro de casa, tudo flui mais fácil. É preciso falar a mesma língua. É preciso estar em unidade. É preciso buscar um ao outro para tomar uma decisão. Isso é de extrema importância para nós, para as nossas vidas, para os nossos casamentos. Quando um toma decisão de uma forma, o outro toma de outra, sempre dá errado. Ou pelo menos na maioria das vezes. Eu já cansei de ver exemplos do cara falar assim, eu vou vender o carro. E a mulher fala assim, não, mas para que vai vender? Não, eu gosto desse carro. Não, eu vou vender, vai e vende. E aí dá alguma coisa errada. Eu tenho um amigo que foi muito interessante, porque ele falou para a esposa, não, mas eu vou vender porque tem um outro muito melhor, eu vou comprar ele. Ela, melhor não, deixa esse, tá bom assim, não vamos... Ele, não, eu vou, vendeu, foi lá para comprar o outro que já estava sendo oferecido até por um preço melhor. Chegou lá, a mulher falou assim, não, sabe o que é? Eu desisti de vender. Ele falou, não, mas agora eu já vendi o meu. Ela falou, sinto muito, mas não vou vender. E aí ele ficou sem o carro, para trabalhar ele se enrolou todo, em São Paulo para trabalhar sem carro é um Deus nos acuda. Então ele sofreu um monte de problemas por causa disso. Agora, quando nós estamos em unidade, todas as vezes que eu cheguei para minha esposa, eu falei, Tê, o que você acha? Vamos fazer assim ou assim? Chegamos num acordo, é assim? É, vamos. A bênção de Deus se faz presente. E as coisas acontecem da melhor forma possível. É lógico que nós, nesse mundo, teremos aflições. Não é tudo que dá certo e não é tudo que é mil maravilhas. Mas a chance de dar certo é muito maior quando nós estamos em unidade. Porque aí Deus pode honrar a minha unidade. Do contrário, não. Aí Deus não tem como honrar a minha unidade. Amém? Eu queria agora... Deixa eu... Vai naquele logo depois da cadeia toda ali que acontece quando entra o pecado. Quando entra o pecado,
tudo se deturpa naquilo que Deus tinha planejado. O que acontece? Vai um para frente. Coloca isso. Quando Deus se aproxima, eles continuam ouvindo a Deus. Mas agora eles se escondem, se envergonham e se dividem. Olha que interessante que acontece. Deus procura Adão. E quando ele encontra, ele fala: Adão, o que aconteceu? Por que você se escondeu? E aí, a mulher, que era a companheira, a quem lhe correspondia, e era de quem ele tinha que cuidar junto com o jardim, porque os dois receberam a ordem: multipliquem-se, dominem e subjuguem a terra. Frutifiquem, multipliquem-se e dominem a terra. Os dois receberam a ordem juntos. E aquela mulher que era a companheira dele passou a ser o quê? A causa raiz do problema dele. E aí ele fala o quê? Foi a mulher que você me deu. Na hora que Deus pergunta, ele já joga a culpa na mulher. Então ela, de companheira idônea, passa a ser raiz do problema. E para a mulher, aquele homem que era quem cuidava dela, que quem estava com ela no jardim, que era o companheiro dela, passa a ser o quê? O acusador dela. A primeira divisão da humanidade não foi entre burguês e escravo, não foi entre rico e pobre, não foi entre escravo e livre, foi entre homem e mulher. Ali foi a primeira divisão daquela unidade perfeita que Deus tinha construído. Porque o homem olha para a mulher e vê ela como a raiz do problema dele, e ela olha para ele e vê como um acusador: agora ele está me acusando. E na verdade, os dois cometeram erros. Eva foi enganada, Adão pecou, porque é imputado, o pastor Mauro deixou isso bem claro, muito legal, é imputado a Adão esse pecado, mas de qualquer forma, ali houve a divisão daquela unidade. E ali o plano de Deus deixa de ser aquilo que foi planejado para ser e passa a ser diferenciado disso. E aí o que acontece? A mulher, que a gente vê que olha que interessante. Em Gênesis 2:23, quando Adão fala, que a gente já leu, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e tal, que ele está todo empolgado, ele fala: e essa se chamará mulher. No original é Ishá, e homem era Ish, é I-S-H, e mulher é I-S-H-A. Ou seja, ela vai se chamar mulher. Em Gênesis 3:20, depois do pecado, olha o que Adão fala, presta atenção nisso. Gênesis 3:20, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. A mulher passa... Vocês lembram da pregação da semana passada que o pastor André falou? Que Jesus orou 2 vezes? Lembram? Por que ele orou 2 vezes? Porque o cego via as pessoas como o quê? Como árvores. E árvore tem utilidade. Adão aqui deixou de ver a mulher como um complemento dele e passou a olhar para ela como Eva. Passou para olhar para ela como um objeto de procriação. Ela vai ser mãe da humanidade. Olha para ela, para a função, como um objeto. Deixa de olhar para ela como um sujeito e passa a olhar para a mulher como um objeto. Lá atrás começou a divisão entre o homem e a mulher. E lá atrás começa a distorcer todo o plano de Deus, de tudo que ele tinha planejado, começa a distorcer. Porque se Deus tinha um plano, Satanás traçou o contraplano dele. E através do contraplano e através do pecado, começou a se desviar todas as coisas. E aí a mulher já não era mais encarada da mesma forma, e de lá para cá, até hoje a gente vem lutando, e as mulheres vêm lutando para pelo menos estar no mesmo nível e serem iguais.
Porque lá atrás, vocês querem saber de onde surgiu? Foi de lá de trás. Porque Adão já via ela de uma forma diferente depois do pecado. Ele deixou de ver a mulher como uma companheira e passou a ver ela como um objeto. Uma função que traria para ele algo. E aí começa toda a divisão dentro da humanidade e de tudo. Aí volta para a cadeia de autoridade lá. Aí o que começa a acontecer? Nós temos uma tendência de mudar um pouquinho aquilo que Deus planejou. Uma tendência que nós temos é de colocar os filhos em primeiro lugar. Sim ou não? Ou é só eu comigo que acontece? Colocamos os filhos em primeiro lugar. E nós destruímos aquilo que Deus tinha planejado. Porque a hora que eu coloco filhos em primeiro lugar, o que acontece? A coisa começa a desandar. Porque o plano de Deus começa a se desfazer. Quando eu aprendi isso, gente, eu falei, eu preciso mudar. Como é que eu vou mudar? E meus filhos já estavam com uma idade já um pouquinho avançada. Um tinha, eu acho que um tinha 8 e o outro 5, alguma coisa assim. Eles têm 3 anos de diferença. E eu chegava em casa, assim que eu chegava em casa, os dois vinham correndo e me abraçavam. Quando eu descobri isso aqui, eu falei, tem que mudar isso. E aí eu cheguei em casa, eles vieram correndo. Eu falei, peraí, primeiro a mãe, depois vocês. E aí eles começaram a perceber que tinha que ter uma coisa muito clara para eles. A mãe deles vinha em primeiro lugar. E eles vinham logo depois. Não quer dizer que eles não vão ser amados. Mas para eles saberem, não tenta me colocar contra a tua mãe, vocês vão perder. Não tenta me colocar contra o teu pai, porque vocês vão perder. Em primeiro lugar vem a mãe, depois vem vocês. Mesmo porque, se tudo correr de acordo com a vontade de Deus, o que acontece com os filhos? O que Deus falou? Deixará homem e mulher, pai e mãe. Então os filhos vão nos deixar. Quem que vai me aturar? Ela não está aqui, eu posso falar? A veinha. É ela que vai me aturar. Não contem para ela. Mas é ela que vai ter que me aturar o resto da vida. Os filhos vão criar asas e vão voar. Vão criar as suas famílias. Quer dar um presente para os teus filhos? Pai, quer dar um presente para os teus filhos? Ame a tua esposa. Esposa, quer dar um presente para os teus filhos? Ame o teu marido. Certamente os filhos vão se sentir amados. Certamente eles vão se sentir amados. Eu garanto para vocês, porque aí nós vamos estar dentro do plano que Deus traçou. Só que nós invertemos esse plano. E quando nós não colocamos os filhos em primeiro lugar, o que nós fazemos? Muda um pouco lá. Aí a mulher ela põe o filho e põe o marido, sabe Deus aonde, né? Em que plano? Não sabemos. Mas às vezes é o homem que faz isso. E aí chega em casa, a mulher já fala, tomei a decisão, eu e teu filho, nós resolvemos que vai ser assim. Ou o marido fala, não, conversei com os meninos, já vai ser por aqui. E aí começa a deturpar tudo aquilo que Deus tinha planejado. Outras deturpações, vamos mostrar rapidamente aqui. Tá bom no tempo. O homem faz o que com o trabalho? Se agarra no trabalho, vive o trabalho, quer saber só do trabalho e esquece a família. Aí a unidade também desaparece. E vai se invertendo. A mulher pode se juntar com a parentela, com a família, com o resto da família, com as coisas. E nós vamos deturpando o plano que Deus tinha traçado para nós. Nós vamos desfazendo tudo o que Deus tinha planejado. E queremos que a coisa dê certo. Como é que ela vai dar certo se o plano original, que era homem mais mulher, essa unidade, se tornarão um só. Se vocês lembrarem daquele triângulo, se o homem e a mulher buscarem a Deus juntos, eles vão fazer o quê? Se eles se aproximarem de Deus, eles vão estar se aproximando um do outro. À medida que eles se aproximam de Deus, eles vão se aproximar um do outro. O plano de Deus é perfeito. A vontade dele, como foi dito aqui, é boa, perfeita e agradável. E por que é tão difícil? Por que é tão difícil a gente estar em unidade? Porque a gente olha para o mundo e começa a ver que tudo
Todos os ensinos são assim, não, você tem que buscar os teus sonhos. Ele que busca os sonhos dele. E aí a gente começa a dividir tudo. Começa a dividir tudo dentro de casa. E na verdade não quer dizer que tenha que existir um sonho só, não. Tem que existir 2 sonhos sim, porque são 2 pessoas diferentes. Mas esses sonhos, esse acordo tem que estar dentro e debaixo da vontade de Deus. Se o homem estiver debaixo da vontade de Deus e a mulher debaixo da vontade de Deus, eu garanto para vocês, é muito mais fácil de vocês chegarem num acordo. Porque aí o Espírito Santo, que habita em você, no marido, e que habita na mulher, vai trazer essa unidade. Um só corpo, uma só fé, um só batismo, esse é o desejo de Deus. Que sejamos um diante dele, assim como a igreja precisa ser um diante de Deus, o casal precisa ser um diante de Deus. À medida que esse casal se torna um diante de Deus, eles conseguem refletir a glória de Deus, porque aí não sou mais só eu que vou fazer, não sou mais só eu que quero chegar lá, mas nós juntos faremos, nós juntos compraremos, nós juntos venderemos, nós juntos vamos construir. E quando isso acontece, a bênção de Deus vem. Porque aí, quando Deus quer nos abençoar, Ele pode nos abençoar. Quando nós destruímos tudo, ao invés de ficar com a bênção, nós ficamos com a misericórdia de Deus. Porque aí sobra a misericórdia. Mas quer viver a bênção? Fique debaixo da vontade do Pai. E debaixo da vontade do Pai, é que quando há um casal, eles se tornem um. E eles consigam fazer com que isso mostre a Deus. Que foi o que o pastor Mauro falou aqui no domingo. Que aquele casal, à medida que eles convivem, que eles caminham, alguém olhe e veja a Deus neles. Assim como essa missão também é nossa, que nós possamos refletir a imagem de Deus através do nosso comportamento, solitário mesmo, mas também como igreja. Todos sabem que a igreja é o corpo de Cristo, amém? E o que significa ser o corpo de Cristo? É como se Cristo estivesse andando aqui na terra. Então quando você vai como igreja, em alguma casa, num PG e ora lá, é como se Cristo estivesse indo lá e orando lá. E você como casal, quando fala, façamos isso, é como se Deus estivesse falando, façamos isso. Por isso, quando 2 ou mais concordarem aqui na terra, já foi ligado lá. Por que já foi? Porque primeiro, a vontade já foi gerada lá. Deus já gerou a vontade dele, colocou no teu coração e no coração dela. E aí, a hora que vocês tomam a decisão, já está falado. Quando se busca a Deus, se encontra. Buscar-me-eis e me achareis. Busque a Deus, busque a vontade dEle para a sua vida. E aí, quando vocês forem entrar num acordo, vai ficar muito mais fácil. Qual vai ser a cor da parede? Vai ficar mais fácil de decidir. Qual vai ser a cor do carro? Vai ficar mais fácil de decidir. Para onde nós vamos? Vai ficar mais fácil de decidir. Por quê? Porque não vai ser a minha vontade, não vai ser a vontade dela, mas vai ser a vontade de Deus. Porque é Ele que importa, é por Ele, é para Ele e é através dEle que são todas as coisas. E se nós buscarmos isso, é isso que nós vamos receber dEle. O que nós temos é que entender é que a mulher deixou de ser objeto. E o homem deixou também de ser sozinho. Na unidade de Deus existe essa perfeição. E aí, isso se torna um. Olha que interessante, quando Deus fez a mulher, Ele de um fez 2, porque só tinha Adão. Ele fez a mulher de 1, Ele fez 2. Quando Ele instituiu o casamento de 2, Ele fez 1. Ele voltou ao original. Deus sempre volta para o original. A palavra dEle não vai mudar. Você pode lutar contra, você pode não concordar, você pode não querer entender, mas a palavra de Deus não vai mudar. Quando Ele instituiu o casamento e disse,
se tornarão uma só carne. Ele estava falando sério. E à medida que vocês buscarem essa unidade, vocês vão entender que através disso, nós começamos a retornar para o original, para aquilo que Deus traçou. Se você tem colocado alguma coisa adiante de Deus, ou seja, Deus em primeiro lugar, você tem colocado alguma coisa, ou do teu lado, que não seja a tua esposa, trabalho, parentela, filho, não importa aquilo que você tenha colocado, amigos, é a hora de se arrepender. E é a hora de falar, Deus, eu quero fazer do jeito certo. Eu um dia tomei a decisão de fazer do jeito certo. Porque na minha cabeça, os meus filhos eram tudo para mim. E quando eu descobri isso, eu falei, não. Eu tenho que colocar a minha esposa em primeiro lugar. O dia que eu fiz isso, a partir daquele dia, muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa mudou no nosso relacionamento. E os meus filhos não se sentiram menos amados. Os meus filhos não se sentiram rejeitados. Mas eles sabiam que diante deles tinha um pai e uma mãe que eram um. Com erros, com falhas, que às vezes não sabiam o que fazer, mas enquanto não houvesse acordo, não havia decisão. A Bíblia diz, seja a paz de Deus o árbitro no vosso coração. Para mim, a paz de Deus é quando eu falava uma coisa e minha esposa falava assim, é isso. Eu falava, valeu Deus, agora eu sei que é. Então quando eu queria alguma coisa, Deus, se for, eu vou falar e ela vai concordar. Até as coisas mais malucas. Primeira coisa que eu fiz louca, era perto de um verão, eu falei assim, vou cortar careca. Tinha lido lá que Paulo tinha cortado careca. Falei, vou cortar careca, vou dar uma de Paulo. Vou aproveitar o verão, porque eu queria eu queria muito uma coisa de Deus. E eu sabia que minha esposa odeia careca. Né? Ela não queria que eu cortasse careca de jeito nenhum, porque eu vinha falando várias vezes, eu queria cortar careca. Não que ela odeie os carecas, pelo amor de Deus, mas ela não queria que eu cortasse careca. Diferente. E aí foi muito engraçado que eu falei assim, Deus, é o seguinte, eu não vou tomar essa decisão. No meu coração vou cortar careca. Eu vou falar e vai ser uma vez só. E aí vem aquele frio na barriga, né? Saímos de uma reunião, eu falei assim, é agora, vou falar agora. Aí eu falei, não, ainda não. Meu Deus, que hora que eu vou falar? Aí começamos a arrumar as coisas para sair. Não, ainda não. Aí entramos no carro, sentamos no carro. Falei, é agora. Baixei o volume lá do rádio. Falei, Tê, sabe o que é? Estava pensando, eu acho que eu vou fazer um voto, vou cortar careca. Ela falou, tá, pode cortar. Eu li e falei, ixi, deu certo. E aí o mais interessante foi que ela topou. Eu falei, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Fui para casa, cheguei lá, liguei, no caminho já liguei para na verdade não foi no caminho, foi em casa porque não tinha esse negócio de celular. Cheguei em casa, liguei para o cara, falei, cara, você tem aquela maquininha? Tem. Posso ir pegar? Pode. Fui lá, catei e rapei careca. Naquilo que eu rapei careca, os filhos olharam e falaram, também quero. Aí cortei o cabelo deles também. Aí eles olharam e falaram assim, a mãe não vai cortar careca? Aí eu falei, não, pega leve que aí vai dar separação, aí não vai dar certo. Mas o que eu quero dizer é, eu fiz prova, porque eu queria muito fazer a vontade de Deus, e eu queria que Ele se revelasse de alguma forma, e numa coisa tão besta que é cortar careca, Deus me mostrou que se eu quisesse, eu tivesse debaixo da vontade dEle, Ele ia confirmar no coração dela. Um pouquinho mais adiante, eu falei, tá Deus, deu certo, gostei. E aí apareceu uma oportunidade na empresa onde eu trabalhava, um negócio fora. E eu falei, Deus, agora chegou a outra prova.
eu vou falar com a T sobre esse assunto. Vamos ver o que ela fala. Aí eu fui e expliquei para ela. Ó, Tereza, está acontecendo assim, 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 tem uma empresa oferecendo assim, 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 assim. E aí, faço o negócio ou não faço? Ela olhou e falou, não faço a mínima ideia. Aí eu falei, tá, então, ela falou, eu vou orar. Mas tá bom. Isso foi no fim de semana. Chegou na segunda-feira, aí o cara me ligou. E aí, vamos fechar? Eu falei, pera um pouco, te ligo depois do almoço. E liguei para a esposa. Falei, Deus, revela-te a ela. Se é para fazer ou se não é, fala com ela lá. Aí eu liguei para ela, Tereza, e aí? Vou fazer então, porque o negócio parece ser legal, vou fazer. Ela falou, pera um pouquinho, tá? Tá bom. Eu já te ligo. Deu uns 20 minutos, tocou o telefone, era ela. Oi, faz o seguinte, entra num site aí, entra no Google, entra em tal site e escreve aí o negócio que você está fazendo, eu não vou falar aqui o que era, digita o negócio e vê se essa empresa tem problema com isso. Gente, veio uma ficha corrida, e eu olhei e falei assim, Deus, obrigado, agora eu entendi, que mesmo sem saber, se a gente deixar o Espírito Santo agir na vida dela, Ele vai agir. Filho, você já fez uma coisa que tua mãe falou assim, acho melhor você não ir, filho. Você fala, mãe, dá nada. E deu errado. Era o Espírito Santo te falando para não ir. Quantas vezes a gente não fez algo, a mãe fala assim, filho, leva o guarda-chuva. Você fala, mãe, mó sol, você acha que vai chover? O que acontece? Chove. Por quê? A sensibilidade, ela te ama, e Deus dá os filhos para os pais criarem, Ele nos dá essa oportunidade de poder agir como Ele age conosco. Nós não chegamos aos pés dEle no amor, mas a gente tenta, e o meu convite para hoje é que a gente comece a consertar tudo que está torto, tudo que foge do plano de Deus, porque a unidade dele, através da minha e da tua vida, precisa ser visível, e nós precisamos refletir esse Deus maravilhoso, porque não tem melhor que Ele, não tem igual a Ele, e para Ele, por Ele, são todas as coisas, a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. É por isso que a gente existe, é por isso que a gente é. E se a gente conseguir fazer isso, certamente, pode não dar tudo certo, mas a paz que excede todo entendimento vai invadir o nosso coração. Porque aí é uma paz que excede entendimento, mas não está certo, mas eu estou em paz. Eu estou em paz só porque eu sei que Deus é comigo. Isso me basta. Amém? Fica de pé. Queria orar com você. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Deus. Tu é a glória, Senhor. Que o Teu Espírito inunde as nossas vidas, Pai. A Tua palavra diz que o Teu Espírito é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é a multidão de palavras, não é a minha força, não é só pelo entendimento, mas é o Teu Espírito que nos convence, Pai. Eu quero Te pedir hoje, Senhor, que o Senhor nos convença, Senhor, do pecado, da justiça, do juízo, que o Senhor possa invadir os nossos corações, para que nós possamos endireitar tudo que está torto, Senhor, que nós possamos realmente buscar refletir a Tua glória, Senhor, nas nossas vidas,
nas nossas famílias, nos nossos matrimônios, Senhor. Que seja o Senhor, Deus amado, a nos unir, Senhor. Se a tua esposa está com você, dê a mão para ela. Você é um com ela. Que você possa ter a certeza que é um só Espírito, é uma só fé, um só batismo, um só Deus. E esse Deus é tremendo, é pleno. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós queremos fazer a tua vontade, Senhor. Nós queremos glorificar o teu nome nas nossas ações, Senhor. Nós queremos glorificar o teu nome em cada coisa que fazemos, naquilo que falamos, como nos movemos na terra, Senhor, como caminhamos, como nos relacionamos, Senhor. Que possamos refletir a Ti, Senhor, todos os dias das nossas vidas, Pai. Que esse venha a ser o desejo do nosso coração, que o Teu Espírito inscreva isso em nossos corações, Pai, para que possamos verdadeiramente, Senhor, buscar a Tua face em cada ação, Senhor amado, que possamos buscar a Tua face na hora de reagir a alguma agressão, Senhor, que possamos buscar a Tua face na hora de responder a uma pergunta, Pai. Que haja paz nas nossas vidas, que haja união, Senhor, porque sabemos que através dessa unidade, Senhor, Tu te mostras. Sabemos que refletimos a Ti, porque fazemos como Tu fez, façamos. Senhor, traz a unidade nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, Pai. Queremos sim glorificar o Teu nome, Senhor, através das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos filhos, Senhor amado. Ensina-nos de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade, Pai. Nos faz, Senhor amado, iguais a Ti, Senhor. Nos faz refletir a Tua imagem e semelhança, Deus. Isso é o que nós Te pedimos, Te louvamos, Te agradecemos e já Te bendizemos, Deus, porque nós sabemos que o Teu Espírito habita em nós. E a Tua palavra diz que o Teu amor nos constrange, que o Teu amor nos constranja a mudar, Senhor amado. Senhor, nós podemos ter feito errado até aqui, mas chegou a hora de mudarmos e nós podemos terminar da forma certa, Pai. Ensina-nos a fazer da forma certa, Senhor. Se até aqui eu errei, Pai, daqui para frente eu não quero errar mais. Se até aqui, Deus amado, eu fui falho, Senhor, daqui para frente eu não quero mais falhar. Se até aqui, Deus amado, eu tomei só a minha vontade e a força do meu braço, Deus, que não seja mais assim, e que eu possa ser um com a minha esposa, Deus, e que possamos tomar as decisões juntos, Deus, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos e Te bendizemos, Deus. Amém, amém e amém. Amém? Santo